Muito bem, vamos falar sobre o lucro presumido da parte 2. Eu recomendo que vocês escutem, quem está através do podcast, escute a parte um, o aulão do lucro presumido parte um. Ou se você está no YouTube, vai lá na playlist de aulões e escute o lucro presumido parte um antes de assistir, de escutar o aulão do lucro presumido na parte 2. Essa é a minha recomendação. Bom, esse aulão do lucro presumido parte 2, eu quero abordar alguns aspectos específicos do lucro presumido que não foram abordados, obviamente, na parte um. Então, essa parte 2 ela é um complemento à parte um. E eu quero começar falando das alíquotas relacionadas ao lucro presumido. Então, você tem aí o imposto de renda de 15%, o imposto de renda adicional de 10% e a contribuição social de 9%. A contribuição social ela não tem o cálculo do adicional, e você pode notar, se você já tem alguma experiência, já estudou, ou você já assistiu os outros vídeos que tem no canal, no nosso canal do YouTube, que a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, elas são as mesmas alíquotas no lucro presumido, no lucro real e no lucro arbitrado. Então, o que que muda? O que muda é a base de cálculo. A forma como eu chego na base de cálculo é o que muda na é o que muda no cálculo do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Então, o que vai acontecer aí, tá? Eu vou calcular em relação ao adicional do imposto de renda, porque o 15% a gente já sabe. Chegou na base de cálculo, fez lá o cálculo da margem, do lucro presumido, você chegou na margem, você vai calcular 15% e acabou. Na contribuição social também. Calculou a margem, adicionou as demais receitas, aplica 9% e acabou. Já o adicional, não. O que, que a legislação diz? Que a cada mês, o que ultrapassar 20 mil por mês, né, da base de cálculo do imposto de renda, vai ser calculado o imposto de renda adicional. Então, se você já assistiu o nosso aulão parte um do lucro presumido, você sabe que o lucro presumido ele é um cálculo trimestral. Então, se a legislação diz que acima de 20 mil ao mês eu calculo adicional de 10%, bom, e o lucro presumido ele é trimestral, então, na verdade, a minha base de cálculo, que ultrapassar 60 mil ao mês, né? São 3 meses, 20 mil por mês. O que ultrapassar 60 mil por mês, eu vou calcular um imposto de renda adicional. Qual, porém, que a gente tem aí quando eu estou iniciando e quando eu estou encerrando as minhas atividades? Então, se a minha empresa iniciou em março, eu não vou deduzir 20 mil da base de cálculo do imposto de renda adicional. Não vou deduzir 60 mil da base de cálculo do imposto de renda adicional. Eu vou deduzir 20 mil. Por quê? Porque essa empresa não existia em janeiro e fevereiro. Se ela não existir em janeiro e fevereiro, eu não tenho que tirar 20, 60 mil do imposto de renda adicional, eu tenho que tirar só os 20 mil que ela existia. E no segundo trimestre? Bom, se ela foi constituída em março, no segundo trimestre ela já existia, então o que ultrapassar 60 mil no trimestre, eu vou calcular o adicional de 10%. Mas, quando a empresa foi constituída em março, não. O que ultrapassasse 20 mil, eu calcularia o imposto de renda adicional. Então, 60 mil, que ultrapassa 60 mil no trimestre, exceto aí quando eu tenho início ou encerramento das atividades. Aí eu tenho que saber em qual mês ela encerrou as atividades para saber se a minha dedução vai ser de 20 mil, de 40 mil ou de 60 mil. Então, isso é o cuidado que a gente precisa ter em relação ao imposto de renda adicional. Inclusive, isso cai em questão de concurso, no exame de suficiência do CRC, CFC. Então, às vezes é por causa de uma bobeira, as pessoas erram, perdem pontos, sem necessidade, porque é um detalhe. Então, como é que fica aí?
o cálculo do meu lucro presumido. Então, alguns exemplos para a gente se exercitar, né? Se eu fiz lá a minha base de cálculo, que eu já mostrei no aulão parte 1, fiz lá o meu cálculo e chegou um cálculo de 60 mil. Tem adicional? Não. Por quê? 60 mil menos 60 mil é zero, não tem adicional do imposto de renda. Se eu cheguei na minha base de cálculo é de 62 mil reais de imposto de renda. Tem adicional? Sim. Qual é a base de cálculo do adicional? 2 mil. Que é 62 mil menos 60 mil, 2 mil, 10% de 2 mil, 200 de imposto de renda adicional. Base de cálculo de 120 mil. Tem adicional? Sim. Eu vou tirar 60 mil da base dos 120 mil, me sobram 60, vou calcular 10%, 6 mil reais de imposto de renda adicional. Base de cálculo de imposto de renda, 59 mil. Tem adicional? Não. Por quê? Porque minha base de cálculo não ultrapassou 60 mil reais. Base de cálculo, 80 mil reais. Tem adicional? Sim. 80 mil reais menos 60 mil, que é a dedução do trimestre. Eu tenho um excedente aí de 20 mil, vou calcular 10% sobre 20 mil, tenho um imposto de renda adicional de 2 mil. Então, esses são exemplos para vocês identificarem se tem imposto de renda adicional ou não. Lembrando aí que eu tenho que considerar se houve encerramento ou início das atividades da empresa no trimestre. Outro aspecto interessante do lucro presumido que eu quero abordar com vocês é que o lucro presumido, assim como o Simples Nacional, a apuração dele pode ser feita pelo regime de caixa ou regime de competência. E aí eu abro um parênteses porque as pessoas confundem muito e acham que a contabilidade ela pode ser feita pelo regime de caixa. Não é. Se você tem uma contabilidade, não importa qual é a tributação da sua empresa, se é lucro presumido, se é lucro real, se é simples nacional, se você tem contabilidade, ela vai observar o princípio da competência, sempre, tá? Independente do seu regime tributário, a sua contabilidade vai ser sempre de acordo com o princípio da competência. Já a apuração do tributo, que é uma legislação tributária, a legislação tributária permite que empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido sejam regime de caixa ou regime de competência. Então, uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido que não tem a contabilidade, ela tem livro caixa, tá? Ela pode ter o livro caixa, mas isso não quer dizer, se ela tem contabilidade, não é regime de caixa. Se ela tem lá plano de contas, balanço, DRE, não é regime de caixa, nem é livro caixa. Então, a contabilidade ou é livro caixa ou é a contabilidade mesmo que a gente conhece, balanço DRE. A minha apuração do tributo ou é regime de caixa ou é regime de competência. E aí, eu posso escolher no início do ano se eu quero regime de caixa ou regime de competência do lucro presumido. Lembrando que o que eu escolher, eu vou ter que ficar o resto do ano nessa escolha. Ou seja, eu escolhi regime de caixa, mas eu acho que eu não gostei, não foi bom para mim. Vou mudar para competência. Não, você só vai mudar em janeiro do ano seguinte. Então, cuidado com isso. Mas eu não sei. Tem um código diferente, então, na guia de recolhimento, no DARF, no documento de arrecadação da Receita Federal? Tem uma guia, um código diferente para a Receita Federal identificar que a empresa está no lucro presumido do regime de caixa ou que ela está no lucro presumido do regime de competência? Não. É o mesmo código. No entanto, quando você for fazer a sua escrituração contábil fiscal, a sua ECF, que é a declaração de imposto de renda da empresa, você vai ter que informar se você escolheu caixa ou competência e vai dar problema lá, tá? Na hora de elaborar a sua ECF, vai dar problema. Vai por mim, vai dar problema. Então, faz certo, tá? Que é ficar com um regime só o ano inteiro, regime de caixa ou regime de competência. E aí, o que vai acontecer?
os rendimentos auferidos em aplicação financeira, aplicação de renda fixa, ganho líquido de renda variável, eles entram na base de cálculo do lucro presumido quando eu faço a alienação, o resgate, a cessão de título ou aplicação. Então, só no momento que eu realizo é que ele vai entrar na minha base de cálculo. O que a maioria das empresas já fazem, tá? Elas já tributam pela competência, elas não querem saber não, tá? Ela teve lá uma receita financeira de aplicação financeira, ela já coloca na base de cálculo, ao invés de colocar na base de cálculo só no momento em que ela resgata a aplicação financeira. Bom, em relação a, ao regime de caixa, a empresa ela pode, tá, usar aí o regime de caixa, não tem problema nenhum, desde que ela tenha o controle desse recebimento. Então, eu não posso falar assim, eu recebi em janeiro, mas eu não estou a fim de pagar o tributo em janeiro, eu vou dizer que recebi em abril. Se é recebimento em dinheiro, é mais difícil da Receita Federal fiscalizar. Mas se o valor entrou no banco, a Receita Federal vai pegar toda a sua movimentação financeira do trimestre, que a gente está falando de imposto de renda e contribuição social, e vai cruzar com o que você declarou que recebeu. Se der problema, você tem aí que responder por que você fez o cálculo errado do seu imposto de renda e contribuição social. Então, cuidado com isso. Então, como é que funciona, né? Vamos a exemplos práticos. O que é o regime de caixa, depois do que é o regime de competência. O regime de caixa, ele vai dizer para mim quais foram as receitas recebidas no trimestre. Então, não é o que eu faturei, é o que eu recebi. Então, para quem que o regime de caixa ele é interessante? Ele é interessante para a empresa que tem sazonalidade, ou seja, ela tem um mês vende mais, ou um período do ano vende menos. Uma empresa que tem um índice de inadimplência muito alto, é interessante ela vender, fazer o cálculo do tributo pelo regime de caixa. Por quê? Porque eu só ofereço a tributação no momento em que eu recebo. Se o cliente não me pagou, eu não vou oferecer a tributação, essa receita. Se o cliente me pagou parcelado, eu vou oferecer essa tributação para a Receita Federal de forma parcelada. Então, só que aí você fala assim, então todo mundo deveria estar no regime de caixa? Não. Cliente que é bagunceiro não deve estar no regime de caixa. Por quê? Ele não te manda o extrato bancário, ele não te manda a conciliação, ele não te diz o que ele recebeu no período. Então, você ainda vai colocar essa pessoa no regime de caixa? Você vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque o regime de caixa ele exige um controle interno maior, tá? Regime de caixa exige um controle interno maior. Então, o que eu vou levar em consideração aí, tá? Digamos que no trimestre eu recebi 180 mil por serviços prestados. Eu tirei aí o meu cancelamento de 10 mil, o meu desconto incondicional de 20 mil, tem uma receita tributável de 150 mil. Vou calcular a margem do imposto de renda para serviço, que é de 32%. Então, 32% de 150 mil. Além dessa receita de serviço prestado que eu recebi, eu tenho uma receita de aluguel de 20 mil reais. Essa receita de aluguel é uma demais atividade da empresa, não faz parte da minha atividade fim. Então, eu calculo, ofereço 100% dessa receita à tributação, eu não calculo margem. Então, eu tenho os 48 mil, que é 32% do meu serviço, e 20 mil de aluguel. Minha base de cálculo é 68 mil reais. Vou calcular 15% de 68 mil reais, 10.200. Tem imposto de renda adicional? Sim. Por quê? Porque minha base de cálculo de imposto de renda ultrapassou 60 mil. Então, 68 mil menos 60 mil, 8 mil reais, vezes 10%, meu adicional do imposto de renda é de 800.
Então, meu imposto de renda 15%, 10.200, mais o meu imposto de renda adicional de 800, eu tenho imposto de renda total de 11 mil. Posso abater desse valor devido de 11 mil as retenções de imposto de renda que eu tive no trimestre, se esse for o meu caso. Na minha contribuição social, o que eu tenho aí? A receita de serviço, então, o que eu recebi para imposto de renda, eu vou receber para contribuição social, 180 mil, menos 10 mil de cancelamento, menos 20 mil de desconto incondicional, eu tenho uma receita tributável de 150 mil. Margem de CSLL para serviço, 32%, então 48 mil, mais 100% da minha receita de aluguel de 20 mil, base de cálculo de 68 mil reais. 9% sobre 68 mil reais, eu tenho então 6 mil reais, 6.120 reais de CSLL devida. Se eu tiver retenção na fonte, eu calculo a retenção na fonte, eu faço essa compensação e verifico qual é o meu valor a recolher. Ok? Então, esse é o meu regime de caixa. À medida em que eu recebo, é que eu vou oferecer a tributação. Então, se eu opto pelo regime de caixa, o que eu recebi no trimestre é o que vai entrar na minha base de cálculo. Ok? E o meu regime de competência. Em relação ao meu regime de competência, como é que funciona? No meu regime de competência, não é a medida em que eu recebo, é a medida que eu faturo. Então, para o contador, é muito mais fácil. Tá? Por que para o contador é mais fácil? Porque ele vai, faturou, recebeu e faturou, calculou o tributo e fim de papo. Então, por exemplo, aqui vou dar um exemplo de vendas, já que no regime de caixa eu tenho um exemplo de serviço, eu vou dar um exemplo de vendas agora. Eu tenho vendas de 250 mil reais, devoluções de 10 mil reais, desconto incondicional de 20 mil reais, eu tenho uma receita tributável de 220 mil reais. Margem de imposto de renda para vendas, 8%. Então, 8% de 220 mil, 17.600. Vou adicionar a minha receita de aluguel, 100% dessa receita, 20 mil reais. Se a receita de aluguel não faz parte da minha atividade fim, ela entra 100% na base de cálculo. Então, eu tenho margem de imposto de renda de vendas, mais receita de aluguel, então me dá um total de 37.600. 15% de 37.600, 5.640. Tem adicional do imposto de renda? Não. Por quê? Porque minha base de cálculo não ultrapassou 60 mil reais. Então, eu tenho uma base de cálculo de imposto de renda de 37.600, não ultrapassou 60 mil reais, não tenho adicional do imposto de renda. Então, meu imposto de renda total, 5.640. Se eu tiver retenção na fonte, eu faço a retenção, compenso essa retenção e vejo quanto que eu tenho a recolher. Em relação ao regime de competência, na contribuição social, mesma coisa. Vendas faturadas, né? Notas fiscais emitidas, 250 mil, menos devolução de 10 mil, menos desconto incondicional de 20 mil, tem uma receita tributável de 220 mil. Então, eu tenho aí uma margem de CSLL de 12%, 12% de 220 mil, dá 26.400. Vou colocar aí a minha receita de aluguel 100%, que é de 20 mil reais. Tenho uma base de cálculo de 46.400. 9% de 46.400, 4.176. Se eu tiver retenção na fonte, faço a compensação da retenção e chego no valor a recolher. Lembrando que a contabilização do regime de caixa e do regime de competência, ela é a mesma.
porque eu contabilizo pelo princípio da competência, tá? A apuração que é caixa é competência, mas a contabilização é pelo princípio da competência. A gente tem vídeo no nosso canal mostrando a contabilização. Então, eu espero que vocês tenham entendido o cálculo do regime de competência e o cálculo do regime de caixa, em quais situações eu posso fazer o cálculo dessa forma. Outro aspecto que eu quero abordar com vocês em relação ao lucro presumido é que o lucro presumido, ele é trimestral, ele pode ser dividido em cotas. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Primeiro trimestre, de 1º de janeiro a 31 de março. Segundo trimestre, 1º de abril a 30 de junho. Terceiro trimestre, 1º de julho a 30 de setembro. Quarto trimestre, 1º de outubro a 31 de dezembro. Então, se eu for pagar em cota única, primeiro trimestre eu vou pagar em 30 de abril, segundo trimestre, 31 de julho, terceiro trimestre, 31 de outubro, quarto trimestre, 31 de janeiro. Lembrando que se esses dias não forem dias úteis, você paga um último dia útil anterior. Então, você não posterga o pagamento. Você antecipa o pagamento, ok? Se eu resolver pagar em cotas, então, primeiro trimestre eu vou pagar 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho. Segundo trimestre, 31 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro. Terceiro trimestre, 31 de outubro, 30 de novembro, 31 de dezembro. Quarto trimestre, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, se for bissexto, 29, 31 de março. Como é que eu calculo essas cotas? No mínimo R$ 1.000 de valor principal em cada cota. No mínimo R$ 1.000. Então, a primeira cota é só o valor principal, a segunda cota é o valor principal mais 1%, a terceira cota é o valor principal mais 1% mais a Selic do mês anterior. Um exemplo disso, tenho aí R$ 3.000 para pagar de imposto de renda. Primeira cota, R$ 1.000. Segunda cota, R$ 1.000 mais 1%, R$ 1.010. Terceira cota, digamos que a Selic do mês anterior foi 0,5%. R$ 1.000 mais 1% mais 0,5% da Selic anterior, R$ 1.015. Ok? Então, é dessa forma que aí eu tenho que saber isso quando eu for fazer meu planejamento tributário, para fazer o planejamento corretamente. Então, o lucro presumido ele pode ser dividido em até 3 cotas, desde que o valor mínimo seja de R$ 1.000. Então, se eu tenho R$ 2.500 de contribuição social, eu não vou dividir em 3 cotas, eu só vou dividir em 2. As cotas têm que ter valores iguais? Sim, eu não posso falar assim, eu quero pagar a primeira cota R$ 500, a segunda R$ 2.000. Não, valores iguais. Então, era isso que eu tinha para falar em relação às cotas. Outra questão, que é o último tópico que a gente vai abordar nesse aulão parte 2, é a distribuição de lucro dos sócios. Quando você tem contabilidade, tá tranquilo. O artigo 10 da Lei 9.249, de 95, diz que distribuição de lucro, ele não é tributado. Não importa se o sócio é pessoa física, se o sócio é pessoa jurídica, a distribuição de lucro, ela não é tributada, tá? Mas a gente precisa seguir algumas regras. Quais são essas regras, né? Se eu não tenho contabilidade, eu vou fazer o cálculo, a base de cálculo do imposto, que é o imposto de renda, diminuído de todos os impostos e contribuições a que tiver sujeita a pessoa jurídica. Ou seja, base de cálculo do imposto de renda menos PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Se eu tiver contabilidade, o que eu vou distribuir é o lucro contábil. Então, na hora de distribuir o lucro, você tem que pensar: a sua empresa tem livro caixa, não tem nada a ver com apuração, regime de caixa, regime de competência. A sua empresa tem livro caixa
ou a sua empresa tem contabilidade. Se ela tem contabilidade, você vai apurar lá a DRE, vai encerrar. Se teve lucro, você vai distribuir. Não teve lucro, não há o que distribuir. Se é livro caixa, você vai fazer o cálculo de acordo com a sua memória de cálculo. E aí eu vou mostrar em exemplos daqui a pouco para vocês visualizarem isso melhor. Então vamos lá. Eu tenho contabilidade. Aí eu tenho uma receita lá, minha demonstração de resultado do exercício, 150 mil de receita, dedução de 20 mil, uma receita líquida de 130 mil, tiro custos de 60 mil, aí eu chego a um lucro bruto de 70 mil, tiro as despesas operacionais de 50 mil, chego ao lucro operacional de 20 mil, tenho uma provisão de imposto de renda e contribuição social de 2 mil, chego a um resultado líquido de 18 mil, ou seja, qual é o meu lucro do período? 18 mil. Quanto que eu posso distribuir de lucro para os sócios? 18 mil. O que ultrapassar esse valor é considerado rendimento, é considerado prolabore, a incidência de INSS e de imposto de renda. Então, neste exemplo aqui, o lucro líquido foi de 18 mil, então é esse o valor que a empresa pode distribuir sem que haja incidência, sem que seja considerado um prolabore do sócio com incidência de INSS e imposto de renda. Ok? Então, quando tem contabilidade, é tranquilo. Quando não tem contabilidade, como é que a gente resolve isso? Digamos que essa mesma empresa, né? Ela fez lá o cálculo do PIS e COFINS dela sobre a receita bruta de serviço. Então, ela está no regime cumulativo, 0,65 de PIS sobre 150 mil, dá 975. 3% de COFINS sobre 150 mil dá 4.500. Calculou o imposto de renda, deu 7.200. Calculou o imposto de renda adicional, não tem, né, porque a minha margem de imposto de renda não ultrapassou 60 mil reais, porque 32% de serviço, que é 150 mil, dá 48 mil reais. Então, não ultrapassou 60 mil reais, não tem o adicional do imposto de renda. Contribuição social. Calcula a margem de 32% sobre o meu faturamento de 150 mil e calculo 9%, tá? Dá 4.320. Como é que eu vou distribuir o lucro? Eu vou pegar a base de cálculo do imposto de renda. Qual é essa base de cálculo? 48 mil reais. De onde surgiu 48 mil reais? 32% de 48 de 150 mil reais dá 48 mil reais. Ah, de onde veio 32%? Da legislação. Se você assistiu ao LOM parte 1, você sabe disso. Então, você vai pegar a base de cálculo do imposto de renda, que é 48 mil, vai tirar o PIS, a COFINS, a CSLL e o imposto de renda devido, não é o a recolher, é o valor devido, é o valor provisionado lá na contabilidade. E você vai ter aí 48 mil reais de base de cálculo de imposto de renda, menos PIS, 975, menos COFINS, 4.500, menos contribuição social, 4.320, menos imposto de renda, 7.200. Qual é o valor que pode ser distribuído? 31.005 reais. O que passar desse valor em relação a esse trimestre é considerado prolabore a incidência de INSS e de imposto de renda na pessoa física, não para quem está distribuindo o lucro, mas isso é um rendimento tributável da pessoa física, ok? Mas esse cálculo a gente só faz quando a empresa não tem contabilidade, ela usa livro caixa. Uma curiosidade, eu estou com livro caixa e eu tenho reserva de lucro de quando eu tinha contabilidade. Eu posso distribuir nesse trimestre sem ser considerado rendimento tributável? Sem ser considerado prolabore? Pode, porque você está distribuindo períodos anteriores, tá bom? Então, pode sim. E era isso que eu tinha para falar em relação ao lucro presumido, abordando aí alguns aspectos específicos.
Convido vocês a seguirem o podcast, a se inscreverem no canal do YouTube e a me seguir nas redes sociais. A descrição está no podcast, no episódio do podcast está a descrição no vídeo no YouTube. Então, obrigada pela atenção de vocês. Sigam a gente, dê feedback, dê sugestões de temas que vocês querem. Eu tenho uma lista enorme de vídeos para gravar, mas vocês podem dar sugestões, que as sugestões de vocês entram na nossa lista também. Muito obrigada e até breve.